Bom, eu queria começar perguntando como está sendo narrar a Libertadores esse ano, a Libertadores Sul-Americana, que mais um ano estão na ESPN. Como é narrar clubes brasileiros, né? Você estava tão acostumado a narrar futebol inglês, espanhol, é praticamente a voz da Premier League, né? Todo mundo pensa em Premier League, pensa na sua voz. Como é narrar clubes brasileiros, ainda mais na maior competição que um clube brasileiro pode ter, né? Assim, que mexe com todos os brasileiros. É uma honra, primeiramente, né? E é um grande desafio. Como você mesma disse, eu passei anos e anos. É lógico, lá atrás a ESPN chegou a transmitir a Libertadores antes de eu entrar. Claramente os jogos eram mostrados na ESPN com exclusividade, como acontece com muita frequência agora, né? Como você disse, na Libertadores e na Sul-Americana, que também é uma novidade, né? Na programação dos canais ESPN e do Star Plus. Então, acima de tudo, é uma honra. De certa forma, é um grande desafio para mim, é uma novidade, e eu gosto muito disso, de ser desafiado na carreira, de enfrentar coisas novas, né? Inclusive, eu tento fazer diferente a cada jogo, é o meu jeito de narrar, não me apoiar muito em bordões, justamente para me desafiar. E aí, quando pinta uma oportunidade como essa, de ter um contato muito mais próximo com o torcedor brasileiro, com a paixão brasileira pelo time dele mesmo, pelo time de coração, é muito legal. Então, assim, venho encarando já nesses anos mais recentes, e principalmente nesse agora, com Copa Sul-Americana, com um volume de jogos muito maior, como um desafio enorme, na mesma proporção e no mesmo tamanho da responsabilidade. Mas eu confesso a você que num primeiro momento, eu lutei um pouquinho para acertar o tom, né, da narração, dentro daquilo que eu considero o ideal, porque é diferente de você fazer um jogo absolutamente neutro. Por exemplo, quando você faz um jogo que você está transmitindo um time brasileiro e que essa torcida, a torcida desse time, é a esmagadora maioria que está ligada contra um time estrangeiro, você tende a fazer a transmissão, a narração voltada para essa torcida, sem torcer e sem distorcer, principalmente. Então, eu acho que, num primeiro momento, eu ali fiz alguns testes, demorei um pouquinho, mas é outro desafio, né? Vou acertando o tom nesses jogos também de brasileiros contra estrangeiros, mas é bom demais. Você diz do tom. Além dessa preparação diferente que você foi se adaptando ao longo dos jogos, teve uma outra preparação diferente por ser times brasileiros, por ser uma Libertadores? Você se prepara de outra forma? Até porque os torcedores que estão vendo o jogo é diferente de um torcedor brasileiro do Manchester City, um Uhum. torcedor brasileiro do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras. É uma paixão diferente. Você se prepara nesse sentido também de forma diferente? Eu me preparo mais. Por exemplo, nós estamos conversando no dia seguinte a um jogo bastante esperado dessa fase de grupos que eu tive a oportunidade de narrar, que foi o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, que eu narrei ontem à noite. Eu me preparei, assim, com toda certeza, somando as horas, mais do que um dia para narrar esse jogo, né? Porque qual é o meu desafio? Como, assim, eu pareço ter a aprovação das pessoas por aquilo que eu venho fazendo no futebol internacional, o que eu acho legal fazer, o que eu achei legal fazer, levar o mesmo nível, o mesmo volume de informações e outras coisas que envolvem, né, outros quesitos que envolvem aquilo que eu faço já há bastante tempo no futebol internacional para os jogos dos brasileiros na Libertadores também. Então, assim, primeiro que eu tenho uma enorme responsabilidade com as torcidas e eu faço questão de, por respeito a essas torcidas brasileiras, mostrar bem bastante quem está do outro lado. Então eu não faço uma transmissão, que se dane, vai, Palmeiras e Cerro Porteño, que eu vou narrar nessa quinta-feira. Deixa para lá o Cerro Porteño. Não, o torcedor do Palmeiras, ele tem o direito de saber que tipo de time ele está enfrentando. Então, o Palmeiras faz parte do meu dia a dia, dos programas, a gente está vendo toda hora os jogos do Palmeiras, o Cerro Porteño um pouco menos. Então, às vezes eu até me aprofundo mais no time internacional, justamente pelo respeito à torcida nacional que está acompanhando. Acho que o torcedor do Palmeiras tem direito de saber a fundo
Quem é o Cerro Porteño, só para citar esse exemplo, né? Quem é o time estrangeiro que ele está enfrentando. Então, a preparação, ela demanda mais tempo, eu demoro mais. Como eu já estou mais habituado às preparações dos jogos internacionais, digamos que trocando em miúdos, umas 2, 3 horas de preparação e está ali tudo pronto, o meu material para narrar um jogo de Premier League, de Liga Europa, de Liga Italiana, Espanhola, enfim. Na Libertadores, demanda mais tempo, porque eu vou mais nos detalhes, mais nas minúcias, e eu tento trazer o volume de informação para os jogos da Libertadores exatamente igual ou muito parecido com aquilo que eu estou acostumado a levar nos jogos só internacionais. Além da preparação, também tem, querendo ou não, a repercussão nas redes sociais de narração. Você sempre foi uma pessoa muito elogiada pelas suas narrações, tem narrações marcantes. Como você vê a sua repercussão narrando times brasileiros? Porque é diferente. Uma coisa é você narrar um jogo do City e tal. Como é que você vê os torcedores brasileiros acompanhando sua narração? Vejo com muita alegria, porque assim, eu recebo muitos comentários. Caramba, que legal ouvir você narrar o meu time depois de tanto tempo. Nossa, isso é gratificante demais, porque a gente sabe o valor, né, daquele momento, daquelas 2 horas de jogo, ainda mais um jogo de Libertadores, para as torcidas brasileiras. Então eu carrego isso, de certa forma, como um peso, no bom sentido, como responsabilidade. E assim, é muito gratificante. Então, assim, eu acho que concentração, foco, são ainda maiores nesses jogos do que até nos jogos internacionais, onde eu estou mais habituado, onde é mais o meu campo e as coisas até fluem mais naturalmente, tom, informações, colocação das palavras, enfim, tudo que envolve uma narração. Então, é muito legal, é muito gratificante e eu trago isso como combustível. Ouvir uma pessoa, ler uma pessoa dizendo, caramba, que emocionante, foi de arrepiar, finalmente ouvir você narrar um gol do meu time. Isso eu levo para a próxima, como um combustível para o próximo jogo do time dele que eu vou fazer, falar, aquele cara lá está esperando ainda mais de mim. Então, é para isso que eu vou trabalhar. Essas últimas Libertadores, até a Sul-Americana também, o ano passado teve São Paulo na final, no ano retrasado teve 2 brasileiros nas finais. Como você vê essa hegemonia de clubes brasileiros, o que faz ainda mais com que os brasileiros queiram ver ainda mais as competições? Como você vê essa hegemonia e se você acha que tanto na Libertadores como na Sul-Americana, nessa temporada tem tudo para continuar dessa forma? Vamos lá, primeiro ponto. Para nós brasileiros, ótimo, né? Que bom que existem tantas vagas para times brasileiros e que os times brasileiros têm feito jus a essas vagas e chegado a tantas finais consecutivas e finais até só de brasileiros, como tem acontecido naturalmente e recentemente. Mas, por um outro lado, seria legal, né? Se o futebol sul-americano pudesse economicamente e até administrativamente se organizarem para chegarem ao nível que nós temos aqui. Porque com toda a nossa desorganização, estou falando do futebol brasileiro, nós estamos já economicamente e administrativamente acima dos demais, né? E de certa forma, existe aí uma disparidade que eu acho que não faz tão bem assim a competição. Que bom se eles pudessem subir o nível deles, econômico e de administração, chegando um pouco mais perto da gente, dos nossos clubes. Mas assim, vamos fazer o que a competição nos oferece. E se a competição está nos oferecendo a hegemonia do futebol brasileiro, vamos nos agarrar a ela, vamos procurar o lado positivo nisso e fazer da melhor forma possível. E eu não vejo, num primeiro momento, respondendo a sua segunda pergunta, a chance disso acontecer, né? Dos outros sul-americanos se igualarem ou chegarem mais perto dos brasileiros. Não assim num futuro bem próximo. Mesmo até as grandes potências, como já estamos acostumados a ver tanto tempo, Boca, River, times argentinos, muito menos, infelizmente, os uruguaios tão tradicionais, né? Peñarol, Nacional, os colombianos que sobem muito, os equatorianos que começam a aparecer. Então, eu acho assim, cada um está procurando a sua evolução, mas digamos que a evolução do futebol brasileiro está alguns passos à frente, felizmente e infelizmente, das outras escolas sul-americanas nesse momento. Você, como uma pessoa que está completamente familiarizada com o futebol europeu, de assistir os jogos de futebol europeu, de narrar as partidas. Agora, também narrando futebol brasileiro,
na Libertadores, na Sul-Americana. A diferença é muito grande. Como você acha que, óbvio, financeiramente não tem como competir, a gente sabe disso, mas como você acha que poderia ficar um pouco mais curta essa diferença, né? Diminuir essa diferença no sentido até de demora de VAR, arbitragem, reclamações, tempo de bola rolando, vamos dizer assim. Como você vê que a gente poderia chegar um pouco mais perto do futebol europeu? Eu acho até que nós já chegamos de alguma forma, porque lembra da mística da Libertadores? Então, sei lá, 15 anos atrás, né? Não importava o jogo, o nível do jogo, o quanto a bola rolaria. Importava você escapar das pedradas que vinham das arquibancadas, você escapar da pedrada que podia voar no seu ônibus, no ônibus do seu time quando ele estava se encaminhando para o estádio. Então tinha aquela mística da catimba, da Libertadores. Então você olhava para tudo que envolvia o jogo e muito menos até para o jogo, para a qualidade técnica do jogo. Eu acho que isso diminuiu bastante, consideravelmente, com o passar do tempo. Hoje nós temos, assim, a transmissão da Conmebol é de primeiro nível, não deve nada às transmissões internacionais em termos de agilidade. Eu acho que o nível técnico, é o que você falou, ainda existe muita distância, mas o nível técnico do futebol sul-americano, principalmente brasileiro, está melhor, está maior, está mais elevado. Existe menos essa coisa da catimba, do extracampo, funcionando para ganhar, para vencer um jogo a qualquer preço, né? Então, eu acho que, de certa forma, a gente já diminuiu. É lógico, tem um caminho longo ainda. Ainda existe essa, digamos, cultura sul-americana da reclamação, do bolinho em volta do árbitro, de tentar ganhar na conversa, no grito, uma ou outra catimba. Mas eu acho que, de certa forma, isso já diminuiu. É passo a passo. Não dá para querer acelerar o processo, mas eu acho que se a gente olhar, pegar um recorte um pouco maior, talvez de 10, 15 anos para trás, a Libertadores já é disputada num outro nível. Ela mantém toda aquela mística, a magia e tudo mais, a gente sente isso, né? Transmitindo jogos, assistindo, torcendo que seja, mas tem futebol. Hoje eu acho que tem muito mais futebol do que tinha em anos anteriores. Você falando de mística e tudo mais, querendo ou não, você é a pessoa que dá a voz para essa situação toda, para o jogo, para os lances importantes. Você já tem a voz marcada em lances importantes, como o gol do Alisson, por exemplo, que foi um gol de goleiro, né? A virada do City, com que o City foi campeão. Você tem, assim, a esperança, você quer que a sua voz também seja marcada em momentos importantes para os clubes brasileiros. Ano passado você já narrou a final da Libertadores, já narrou um título de Libertadores do Flamengo. Qual é a sua expectativa, assim, de pensar num lance e é a sua voz que vai vir na mente das pessoas? Assim, é exatamente isso que eu quero. Até essa coisa tem o lado bom e o lado ruim de ser a voz da Premier League. Por anos eu fui também a voz da Champions League, porque nós transmitimos, né, temporada atrás de temporada, muitas edições da Liga dos Campeões. E aí essa coisa da voz da Premier League, que é um elogio, mas num primeiro momento até, quando eu comecei a narrar Libertadores, trazia um pouco de estranheza às pessoas. As pessoas escreviam, dizendo assim, poxa, nossa, adoro o Paulo, mas parece que não orna muito, tem alguma coisa esquisita a voz dele num jogo de times sul-americanos. E isso, com o passar do tempo, e eu estou trabalhando muito para isso, e trabalhei muito para isso, acabou se dissipando, porque tem que ser natural para a pessoa me ouvir sem associar a Premier League. Poxa vida, eu sou um narrador esportivo, eu sou um narrador de futebol, e eu quero ser um narrador marcante. Quem não quer, né? Então, assim, não tem prêmio maior do que já começar a escutar, porque eu já estou começando a escutar, as pessoas repetindo palavra por palavra, um gol, um lance importante do time delas, narrado por mim. E isso tem acontecido, não é também do dia para a noite, mas tem acontecido gradativamente, e eu acho que até assim, é questão de costume e de hábito, principalmente porque a gente tem que, quando eu comecei a fazer a Libertadores, eu não quis
ser o dono da verdade, digamos assim, tipo, agora aqui vai ser do meu jeito. Então eu pensei, poxa, como a Libertadores é transmitida aqui para o Brasil? Como os narradores fazem os jogos, entregam os jogos? Eu acho que eu tenho o dever, humildemente, de manter um pezinho nisso, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar a minha assinatura, porque senão não vou ser eu narrando. Então, eu confio na minha assinatura, eu confio no meu jeito de narrar. Eu acho que aquilo que eu faço no futebol internacional pode fazer sucesso no nacional também? Sim. Então, é por isso até que, voltando naquela nossa conversa, numa pergunta anterior, eu fiquei ali pisando em ovos para acertar o meu tom. Mas eu acho que nesse momento eu vou para as transmissões da Conmebol Libertadores assim, muito mais seguro de mim, sabendo exatamente que tipo de tom eu quero dar para cada lance, para cada momento, e que honra ouvir os torcedores repetindo as minhas narrações e que elas se tornem cada vez mais marcantes. Vou trabalhar muito para isso. Você vai fazer 20 anos só de ESPN esse ano, né? Sim. Nesses 20 anos, obviamente, muita coisa mudou. Não só nas narrações, na forma de jogar futebol, mas no mercado em si. Ultimamente a gente vem vendo muitas mudanças em emissoras, enfim. Muita coisa está indo pro streaming. E querendo ou não, a ESPN já tem um próprio streaming. Você já está inserido no streaming de qualquer forma. Só que a gente também reparou numa mudança de como o jogo é narrado, de como um pouco mais despojado, um pouco mais conversado, enfim. Como você vê esse cenário de narração? Claro, tem o espaço para os dois. Tem gente que gosta de uma narração mais tradicional, e tem as pessoas que gostam de uma narração mais despojada, de comentário, de brincadeiras, enfim. Como você vê essa mudança no mercado? E para você também, você está tentando se adaptar a essas novas situações? Como que você vê isso tudo? Primeiramente, assim, é o que você disse. Que bom, tem de ter espaço para todo mundo. Né? Tem de ter espaço para todos os tipos de narradores, o que gosta do bordão, o que não se apoia em bordões, que é o meu caso, eu tenho um outro bordão, aquele que gosta mais de conversar, que faz até uma transmissão voltada para um outro tipo de público, que é o público da internet, tá aí a Cazé TV, que é um exemplo de sucesso. Enfim, eu acho que e que bom que estão surgindo muitos nomes, muitos narradores e de estilos diferentes. Isso posto, eu vou tentar fazer aquilo que eu gostaria de ouvir. Né? Eu faço a narração mais tradicional, apegada em questões técnicas, então eu gosto muito de dar agilidade, eu quero falar o maior número de nomes possíveis, então isso faz parte da agilidade. Eu acho que é um dever meu ser ágil e contar para quem está em casa, antes que ele perceba quem está ali tocando na bola, de quem foi o gol, e quando não acontece, eu fica remoendo na minha cabeça, poxa, por que eu não acertei aquele nome? Por que eu falei assim, vem o chute e não disse, vem o chute do fulano? Porque, assim, acho que o meu dever é informar de quem é o chute, de maneira mais ágil, o mais ágil possível. E, ao mesmo tempo, isso vem com a experiência também. Não é nem olhar essa mudança na narração, mas a experiência te permite ser mais despojado naturalmente. E hoje eu sou muito mais despojado do que era 15 anos atrás, né? Quando eu era só técnico. Então eu estava ali focado, apreensivo, cheio, recheado de informações e muito mais técnico do que emocional, do que despojado. E hoje eu acho que eu consigo, de certa forma, colocar um pezinho em cada ponto, fazendo a narração tradicional, mas fazendo uma brincadeira, usando de vez em quando um bordão, fazendo um comentário off-topic, que suma ali daquela coisa da matéria, do jogo, né? Então, assim, esse é o meu jeito, é o que eu escolhi para mim, mas eu respeito todas as maneiras, todas as formas, e acho que tem espaço para todo mundo e tem gosto para todo mundo, para todo tipo de narração. Já narrou finais de Champions, já narrou final de Copa do Mundo, final de Libertadores. Tem alguma coisa ainda que você olhe e fale, pô, tenho um sonho de narrar isso? O que seria? Já que você é uma pessoa que, querendo ou não, já narrou tudo. Então, você sabe que assim, não é demagogia não, mas eu sou sempre o cara do próximo jogo. Então, eu tô assim, absolutamente motivado nesse momento para narrar amanhã Palmeiras e Cerro Porteño no Morumbi.
Então, estou aqui já pensando de que forma eu vou estudar, vou começar a estudar hoje, vou terminar amanhã, administrando o meu tempo e tudo, ou lendo sobre o jogo e tudo mais. Então, eu costumo trabalhar mesmo assim, não é demagogia, papo furado, não. É jogo a jogo. Então, eu quero que o próximo jogo me motive de maneira diferente. Agora, olhando para o todo, bom, você mesma lá no começo trouxe um pouco do panorama do que é para mim a diversão, né? Ao mesmo tempo a responsabilidade, mas a diversão que está sendo estar mais próximo, cada vez mais próximo de clubes brasileiros na Libertadores. Então eu acho que isso faltava à minha carreira, essa proximidade, apesar de já ter narrado Copa do Brasil também, mas faltava isso. Eu, por exemplo, em televisão aberta e tal, nunca narrei o Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de narrar o Campeonato Brasileiro, mas eu estou me queixando de não ter narrado ainda o Campeonato Brasileiro? Não, ainda bem, graças a Deus eu tive tantas e tantas oportunidades em campeonatos que outros narradores excepcionais não tiveram a chance. Mas, para responder a sua pergunta, além de melhorar esse contato, esse convívio com o futebol brasileiro na Libertadores, na Sul-Americana, quem sabe mais para frente narrar também uma edição de Campeonato Brasileiro, uma Euro, né? Com toda essa história que eu tenho no futebol internacional, eu nunca narrei uma Eurocopa. Então, assim, mas eu não perco o sono por isso. Poxa, tal. Eu vou jogo a jogo e tentando fazer o melhor a cada jogo. Essa proximidade com o futebol brasileiro e, querendo ou não, com os torcedores. Como eu já disse, você é uma pessoa que sempre foi muito elogiada pelas narrações. Nunca foi um cara que, nossa, sofreu hate ou coisas do gênero por conta das narrações. Com a inserção da sua voz nas vitórias ou derrotas de times brasileiros. Como está a sua relação com a rede social? Você sente que acaba vindo um pouquinho mais de crítica, porque são times brasileiros e acaba mexendo com o emocional das pessoas de uma forma mais forte? Sim. Ou também se também aumentaram os elogios por também mexer com o emocional dos torcedores? As duas coisas. A vitrine é muito maior, ela fica muito maior. A audiência dos jogos é maior, a audiência do futebol internacional é cada vez maior, mas dependendo do nível do jogo e tal, da importância, não existe nem comparação com o volume de pessoas que estão assistindo um jogo do futebol nacional, um jogo quente da Libertadores. Então, as duas coisas. Ainda bem, eu recebo bem mais elogios, até, mas ao mesmo tempo eu estou mais suscetível a críticas, e até críticas passionais, muitas delas, né? Então, pode ter o cara que vai olhar e fazer, pô, você narrou com mais apetite o gol do Flamengo do que o gol do Palmeiras, do que o gol do meu time. Desculpa a interrupção, tem uma outra narradora aqui em casa. Então você narrou com muito mais força o gol do Flamengo do que do Palmeiras, você é um puxa-saco do Flamengo, sabe? Pelo fato de mexer mais com a paixão das pessoas, eu fico mais vulnerável a esse tipo de avaliação também. Mas eu acho que faz parte do jogo. Cabe a mim assim, ter a certeza de que eu estou fazendo da melhor forma possível o meu trabalho em todos os jogos. E as pessoas precisam entender, precisam não eu entendo, que existem momentos e momentos. Às vezes, dentro de um próprio jogo, um gol pede mais tom, empolgação, tal, do que um outro, dentro do próprio jogo. Porque aquele gol foi marcado num momento especial, por um jogador especial, que tem uma ligação com o clube que ele está enfrentando. Enfim, existe uma série de coisas que envolvem os contextos de cada momento. E ainda bem que é assim, porque se eu narrasse da mesma forma, com o mesmo tom, todos os gols, tinham, pelo menos no meu modo de ver, algum tipo de problema nisso. Não está certo, não está correto. Que bom que eu consigo, ou eu tento, sentir cada momento e transparecer na voz aquilo que aquele momento pede. Então, eu acho que sim, as duas coisas. Eu recebo bem mais elogios, principalmente dessa turma que fala, poxa, que honra você narrando meu time e tal, sempre gostei muito do seu trabalho, mas ao mesmo tempo eu fico mais suscetível a essas críticas, principalmente passionais. Para finalizar, eu imagino que seja muito difícil, porque é uma carreira muito longa, mas qual gol você tem de mais lembrança, assim, nossa, esse gol que eu narrei foi incrível, ou
Não sei, talvez você recebeu uma grande quantidade de elogios por causa dele. Qual é o gol que você fala, nossa, esse é o gol que eu narrei, assim? Ou um outro lance, talvez, que também tenha marcado muito sua carreira. Nossa, que foram tantos, né? Você citou esse gol do Alisson, porque ele é um gol muito especial, muito diferente, e que envolveu uma série de aspectos emocionantes, né? Tanto é que o Alisson mesmo gostou tanto da narração que quis, de alguma forma, ter um contato comigo depois para não me parabenizar, mas para dizer que tinha aprovado, que tinha gostado, que tinha sentido nas minhas palavras a emoção que ele mesmo sentiu. Você sabe que eu, voltando, respeito todo tipo de escolha, né, de narradores e de que forma se comportar durante as narrações. Mas eu me desafio a tentar fazer as narrações uma diferente da outra, sem me basear, sem me pautar em bordões, sem ficar pensando só no tom. Então, o importante é eu berrar o suficiente para que aquilo se torne emocionante. Não, eu prefiro fazer de uma outra forma, me desafiar a trabalhar dentro dos contextos. Então, assim, o que aquele gol significa para aquele jogador, para aquela torcida, naquele momento, para aquele campeonato? Aí eu mexo tudo isso e, de certa forma, tem que sair nas minhas palavras. Então, os gols, certamente os mais legais da minha carreira, são aqueles onde eu consegui encaixar na narração o contexto, a emoção, onde eu pude ter uma sacada diferente. Eu acho que esse do Alisson é um grande exemplo, aquele que ficou marcado do Manchester City mesmo em 2012, que saiu ali, né, do milagre, porque o time perdia o campeonato, perdia o jogo e vira o jogo em um espaço de 4, 5 minutos, do minuto 45 até dentro dos acréscimos, para ganhar um campeonato que não ganhava havia muitos anos. Então, assim, o contexto ficou muito favorável à construção daquela narração, daquela narrativa. Eu acho que o gol da Alemanha na final da Copa do Mundo contra a Argentina foi um gol muito legal. Eu até brincava depois assim, eu achei tão legal de minha parte, era exatamente aquilo que eu queria fazer, que o grito de gol eu não queria que acabasse nunca, de tão satisfeito que eu estava com toda a construção da narrativa até o momento do gol do Mário Götze. O do Gabigol é um gol muito especial, decisão da Libertadores, né? O meu primeiro gol numa final de Libertadores, e eu acho que eu consegui colocar ali o contexto do significado do que o Gabigol representa em momentos decisivos para o Flamengo, porque, para mim, aquilo é que fez parte da narrativa, da narração naquele momento. Então, existem, ainda bem, né, bom sinal, alguns gols muito especiais, mas se você estiver assistindo uma narração minha na sua casa e perceber, caramba, que sacada que ele teve de buscar o passado, de buscar o contexto tal, e trazer isso na emoção e nas palavras, se isso mexeu com você, você pode acreditar que assim, ele está satisfeito com o gol que narrou, porque é nessa linha que eu procuro fazer o meu trabalho. Você mencionou o Alisson, que ele mesmo compartilhou o vídeo, falou com você. Como é para você saber que o autor do gol sentiu a emoção que você transmitiu, que talvez tenha sido até a mesma emoção dele ao fazer o gol, que você representou muito bem a emoção dele do gol com a sua narração? Como é que foi para você essa situação? Que normalmente são os torcedores falando, agora o próprio cara do gol te elogiar, te agradecer pela narração, como foi isso? Não é sempre que acontece, né? Aliás, assim, quase nunca, porque nós não temos, por mais que a gente conviva com esses caras todos, né, vivendo a vida deles, a vida profissional deles, a cada dia, o nosso convívio para valer com eles é bastante restrito, né? Não é uma coisa fluente. Então, para mim, foi inesperado e, assim, absurdamente gratificante. Eu pensei assim, pô, se o Alisson, que era o cara, era o dono da emoção, entendeu que as minhas palavras refletiram a emoção daquele momento, então a missão está cumprida. E eu vou te confessar uma coisa, eu acho que eu até disse em algum lugar, tecnicamente, a narração do gol do Alisson, para mim, ela fica bem abaixo, porque ela é emocionante, ela é emocional. Ali eu acabei soltando talvez até a voz além do que tecnicamente o momento pedia.
mas tem horas que a técnica tem de ficar absolutamente de lado e o que fica marcado é o momento da emoção, é o elogio do cara que meteu o gol. Então, naquele dia, eu recebi até uma mensagem do Tite, né? Então, técnico da seleção. Cara, fiquei arrepiado e tudo. Então, quando a gente tem esse tipo de contato com caras que são os caras que estão lá dentro e eles aprovam o seu jeito de narrar ou aquilo que você está fazendo, porque eles entendem muito de futebol, né? Antes da Copa do Mundo, eu tive a honra de visitar o Tite, até assim, a pedido dele, né? Alguns jornalistas foram visitá-lo no Rio de Janeiro e eu fui um deles. E quando o Tite me viu, ele falou assim, ele olhava assim nos meus olhos, aquele jeito Tite, né? E dizia assim, você tem noção do... Eu não vou falar o palavrão, você tem noção do quanto você narra? Do quanto você é bom? E eu fiquei assim, falei, cara, é o técnico da seleção brasileira dizendo isso para mim. Um cara que entende muito de futebol, né, que entende do jogo, que já passou por tanta coisa. Então, ouvir isso do Tite, como foi ouvir do Alisson, depois do gol que eu narrei, assim, o elogio é redobrado, porque esses caras vivem isso, eles conhecem isso muito mais do que nós, até. Então, quando é possível ter esse tipo de contato e ter a aprovação dos caras que estão diretamente ligados ao espetáculo, que é o futebol, e nós aqui que estamos transmitindo somos coadjuvantes, é muito, muito gratificante. Então foi muito legal, foi um momento especialíssimo que eu vou levar para sempre da minha vida profissional. Uau!